Eu faço muito paciente com dor crônica complexa, que você tem instalação de neuromoduladores, que são chips para colunas, terapias mais modernas para tratamento de dor crônica, que são assim, pacientes Nossa, assim, agora que eu vou realmente marcar uma consulta assim, com você. pacientes assim extremamente graves, mas o tratamento é revolucionário, o resultado é excelente. Vamos contar um pouquinho sobre esse tratamento? Como é que é para dor crônica? Neuromodulação? Neuromodulação. Aí, a Neuromodulação. O sua pessoal cara. O adora, nome é adora. bonito, É, neuromodulação. E vende, porque é o É, chip da coluna, né? E chip tá na chip moda. da Tá na coluna. moda. Ó, esse tipo, a neuromodulação é um eletrodo que você coloca ou na região cervical, torácica ou lombar. Você coloca um gerador de altíssima tecnologia que ele fica debaixo da pele, geralmente na altura da nádega. E Uhum. com ele você faz uma neuromodulação, você faz uma reprogramação medular com diversos fins. É implantado então mesmo. Implantado extramedular, mas ali intracanal. Você coloca ele assim juntinho da medula mesmo. Pode fazer implante profundo cerebral para outros casos. E assim, tem várias indicações. Você tem dor crônica complexa, síndrome simpático reflexa, você tem distrofias, distonias, dor pélvica crônica intratável, angina refratária ao tratamento, artrite reumatoide, bexiga neurogênica. De quanto tempo para cá que tem sido utilizada essa Assim, a técnica? técnica é antiga. A técnica é antiga. O que ela vem sendo mais utilizada, eu acho que nos últimos 10 anos. Agora são pouquíssimos médicos no Brasil que fazem, e o que é uma pena. E os geradores de 5, 7 anos para cá, eles ficaram assim realmente muito confortáveis de usar. Então, Porque antes tinha um desconforto. tinha, porque às vezes você precisava de programação frequente, precisava carregar, como os marca-passos antigos e os marca-passos mais modernos. Como Então, tudo na vida, como né? então, assim, por exemplo, hoje um gerador de última geração de um paciente extremamente grave, aquele que ele entra no consultório, que ele fala, você acha que é um dependente químico. Não consegue falar. Você toma 8 medicações, altíssimas doses de metadona. Tem uma coisa, pacientes graves mesmo. 15 dias ele volta, ele tá sem medicação, andando, falando normal, assim, você vê a evolução, parece que você tá vendo um milagre no tratamento desses indivíduos ou desses pacientes com dor. Esses pacientes, eles ficavam, entre aspas, praticamente ligados na tomada para recarregar os geradores, por exemplo. Nossa. Hoje ele recarrega, demora 1 hora para recarregar a bateria, às vezes dura 10, 15 dias. Então, assim, Então muito deixa eu tranquilo. entender, é um procedimento, ele é feito em ambiente É, cirúrgico cirúrgica, sem cirúrgica. e aí esse paciente ele vai a cada 15 dias Não, assim, Não. não. Antigamente ele demorava mais tempo, ou precisava de mais programações. Hoje, em média, um paciente desse, você faz um procedimento desse, ele dura mais ou menos 45 minutos. O paciente recebe alta no dia seguinte. Aí ele vai passar por 2 ou 3 programações, que é assim um pouquinho complexo, porque você tem que achar os pontos certos e reprogramar a medula. Hoje a gente usa eletrodos de 32 polos, então seriam 32 a 32ª potências de capacidades de programação. Então você consegue cobrir toda a dor e todo o componente medular desse indivíduo. Às vezes demora uns 40 minutos, 1 hora a primeira programação. Às vezes você demora 2 ou 3 para ter o que você tem de programação dita ótima. Aí esse paciente realmente retorna à vida normal, assim, de uma maneira assim, Mas assim isso absurda. requer assim, depois da cirurgia, ele requer uma visita ao consultório, como é que é Assim, feito isso? de maneira geral mesmo, não requeriria assim tantos cuidados. O que acontece é que assim, com o passar do tempo, às vezes o organismo vai, entre aspas, se acostumando com a programação. Então, de tempo em tempo, você tem que acertar aquela programaçãozinha. A terapia, ela perde um pouco de eficácia. Os métodos mais antigos, a gente tem ondas mais novas, mas os métodos mais antigos, às vezes ele perde a eficácia depois, ou diminui a eficácia depois de 2 a 3 anos. Então, se o paciente é como a nutrologia, se ele se mantiver o tempo inteiro ali, então a cada 3, 4 meses você faz uma programação, muda uma largura de pulso, muda uma frequência, aquele organismo não fica tão habituado àquela programação, então a duração da terapia é maior. Você pega pacientes com trauma raquimedular ou lesão medular parcial, por exemplo, ele pode aumentar o potencial de transmissão de efeito e você pode ter um ganho, entre aspas, de movimento. Então, assim, os resultados assim são surpreendentes. Depois o pessoal que tiver dor crônica quiser procurar na internet, você vê os vídeos e as fotos, assim, é fantástico. E esses Você pacientes está entendendo, Rogério? Não, é muito legal. e esses pacientes assim que Tecnologia. que realmente sofrem desse tipo de problema mesmo,
são pacientes que o paciente pensa em suicídio para não viver com aquela dor. Nós não estamos falando assim de uma dorzinha. Não é uma dorzinha comum, né? Não é o assim, paciente de fibromialgia não é que paciente meio de que já se fibromialgia. acostuma com a dor. Não, são pacientes assim Que graves. teve uma lesão Pacientes, prévia. membro fantasma após amputação. Uhum. Então, assim, e os pacientes voltam a ter uma vida normal.